Olá, boa noite a todos. Estamos para mais uma live, né, falando hoje sobre liderança, que é um assunto bastante importante, né, que a gente precisa cada vez mais pensar. Oi, Dai, tudo bem? Né, e a liderança é nesses tempos em qualquer tempo, né, mas em momentos de crise, momentos de pandemia, momentos assim mais críticos, ela acaba tendo uma participação fundamental, né, dentro do contexto da organização. E tem algumas armadilhas que a gente acaba caindo dentro dessa questão da liderança e que a gente precisa tomar muito cuidado, né, como a gente vai tratar isso, porque se a gente não está preparado para essa questão da visualização, da liderança nesses tempos de crise, acaba que a gente toma algumas decisões que não são as decisões que vão nos ajudar, né? Ou, boa noite, Rodrigo, estou falando um pouquinho aqui sobre o nosso tema de hoje, né? Que a gente vai falar sobre liderança, né? Para introduzindo, enquanto as pessoas não chegam, né? Que então a gente tem que tomar alguns cuidados nessa questão da liderança quando acontecem momentos de crise, para que a gente não tome decisões erradas, precipitadas e coisas que em vez de ajudar nesses momentos de pandemia ou de uma crise que seja ela qual for, eles acabam mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, hoje a nossa ideia aqui dentro dessa live é discutir um pouco de alguns desses assuntos aí, né? E pensar que, né, a gente fala muito, eu e o Rodrigo, a gente foi estudar muito sobre desenvolvimento humano, sobre pessoas, né? Porque a gente entende, a gente vê que que a empresa, e no caso do cartório não é diferente, tem a cara do líder, né? Então, se você quer olhar para saber como está a sua liderança, olhe como está o setor que você coordena, olhe como está o cartório que você é titular ou que você é substituto, olhe para aquelas coisas que estão dentro da sua linha de ação, dentro da sua área de responsabilidade, né, dentro da sua área de autoridade e responsabilidade, que você vai ter noção, né, um diagnóstico meio que online, assim, né, falar do online, um diagnóstico meio que em tempo real de como está a sua liderança. Então, provavelmente, se você ainda não está atingindo os resultados, se a sua equipe não está atingindo os resultados, se o seu setor não está atingindo os resultados, provavelmente tem alguma questão de liderança no meio, né? E se, por outro lado, também o seu setor, a sua serventia, a sua empresa, ela está tendo bastante resultado, isso também se deve à sua gestão, à sua liderança, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Então, a primeira questão, assim, que a gente precisa pensar, né, é como é que eu estou realmente desempenhando, qual é o sucesso que eu estou tendo, e ter uma humildade para reconhecer isso, né? Que sempre a gente tem coisas para melhorar e para crescer, enfim, né? Falando especificamente de cartórios, assim, não é diferente nos outros lugares, a gente, a gente pode falar, pensando um pouco na questão da liderança situacional, né, Rodrigo? Não sei se a gente vai falar sobre isso mais adiante, eu posso falar agora? Pode falar. Posso Hoje falar está tudo agora? liberado. Porque senão depois eu fico cortando o Rodrigo aqui, a gente, né, não quero estragar o que ele preparou para hoje. Mas se a gente pensar na liderança situacional, e que a liderança situacional lá do Blanchard, eles falam o seguinte, que quando a gente fala das tarefas, a gente pensa e se avalia de acordo com cada tarefa, né? E o que a gente vê muitas vezes, falando especificamente de cartório, transfere para outras coisas, é que para uma pessoa ser um titular de cartório, ele teve que estudar muito a questão da legislação né, entender da lei, de como é que faz, como é que não faz. Então, para essa tarefa da lei, de fazer a parte de entender dos documentos e das coisas que ele tem que fazer, né, do negócio em si, ele tem uma maturidade muito alta, né?
Só que essa maturidade para a parte mais da operação e da legislação, ela não se transfere automaticamente para a liderança. Ela facilita, ela ajuda, porque a pessoa vai saber do que está falando. Mas quando se fala, né, quando se lê um código, lê uma norma, lê uma lei, é estático, é o que está escrito e é aquilo que vale. Quando a gente trabalha com pessoas, é diferente, o que vale para um não vale para outro, e às vezes o que vale para um, num outro momento já não vale mais, né? Então o líder tem que estar atento a esse tipo de coisa. Então, e tem que se dar conta de que para a tarefa, né, de entender das leis e tal, ele tem uma maturidade alta, mas às vezes para a liderança a maturidade dele não é tão alta. E saber entender que são coisas diferentes é o primeiro passo para que a pessoa consiga seguir no rumo da melhoria dessa tarefa também que é a liderança. Então, é possível ter uma maturidade alta tanto na questão da lei, no caso dos cartórios, mas em outras empresas, né, ter o conhecimento daquilo que faz, né, é possível se ter uma maturidade alta tanto para isso quanto para a liderança, né? Mas existe um caminho a ser seguido, existe um caminho, a pessoa tem que, né, ali a gente vai falar um pouco da pessoa se entender e tal, mas a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, tem que ter esse caminho, isso tem que ser claro, né, aonde eu quero chegar, onde é que eu estou, né. Então, isso tudo faz parte desse caminho, né. Então, entender que a liderança hoje sempre foi importante, mas no momento de crise, que as pessoas às vezes ficam meio perdidas, é o líder que tem que sair do meio do barulho, da fumaça e guiar as pessoas. Ele não pode entrar também no meio da gritaria, né? Ele tem que ser aquele cara que vai acalmar as pessoas e vai direcionar cada um para aquilo que tem que fazer, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar, né, Rodrigo? Vai lá e dá o teu boa noite aí, né? Mas eu comecei um pouco aqui para não ficar aqueles minutos parados sem falar nada, assim, né? Mas é isso aí, Moisés. Obrigado. A introdução é essa mesmo. A gente tem estudado bastante liderança há bastante tempo e esse tema aqui a gente vem provocando até em alguns grupos, enfim. Agora chegou a vez a gente falar nessa série de lives que a gente está fazendo. A gente agora está começando já começou, tem trabalhado com alguns clientes a questão da avaliação 360, né? Que é uma avaliação que a gente consegue identificar como é que as pessoas estão enxergando a atuação do líder dentro da organização, né? Seja ele o chefe, o líder, a pessoa superior, os pares ou as pessoas que estão abaixo dele. Então a gente tem uma visão geral e além disso a gente ainda consegue ver pessoas de outros setores, pessoas de outras com outros trabalhos, e a gente consegue enxergar como é que está a atuação desse líder, como é que as pessoas estão enxergando ele, né? A partir de alguns pontos, né, que a gente fala do planejamento, fala do coaching, né? Não no sentido do coach como a gente está acostumado a ver, mas da parte mais de treinamento, né? O comprometimento, como é que está o comprometimento dele com as coisas e com as pessoas. E a partir desse diagnóstico que a gente consegue traçar com a avaliação 360, a gente consegue trabalhar especificamente os pontos que são mais importantes para aquelas pessoas e para aquela realidade, né? Então, a gente tem visto, assim, tem tido excelentes resultados com essa questão da avaliação 360, porque ela nos dá base para agir cirurgicamente naquelas questões que estão interferindo no líder, né? Porque a gente tem essa questão de preparar as pessoas. A gente tem, às vezes, uma visão muito romântica da questão da liderança, né? Que a liderança é tratar bem as pessoas, que a liderança é isso, que a liderança é aquilo, que a gente tem que olhar para o próximo, tem que fazer o acompanhamento. Tudo isso faz parte da liderança, mas também tem uma parte que é mão na massa, né? Que a gente tem que ter informação, tem que ter os dados para poder gerenciar. A gente tem que saber como é que eu vou fazer para ler um número, o que os números que aparecem lá nos meus relatórios estão me dizendo, o que eu vou fazer com aquilo, né? A gente tem que ter isso muito claro, né? Quais são os indicadores que eu preciso acompanhar, porque também faz parte da liderança saber que tem coisas que não vale a pena a gente acompanhar. Tem coisas que vão me dar diretriz. Então, se eu tenho um número, se eu tenho um indicador, tenho um relatório,
aquele relatório tem que servir para alguma coisa, porque o que a gente vê às vezes são relatórios, pilhas de planilhas, as planilhas, eu adoro Excel, né? Então faz planilhas lindas, maravilhosas, mas que não tem sentido, não tem muita utilidade no dia a dia das pessoas. Então, a liderança também tem que ver e tem que estar pronta para conseguir simplificar a sua liderança. Então, nem sempre as coisas mais complexas, mais rebuscadas, elas são as coisas que vão servir para a sua empresa. Pode ser que sirvam, mas provavelmente a gente não vai conseguir sair do zero ao mais sofisticado, trabalhar com OKR, fazer outras coisas mais diferentes, que na realidade, eu que já fazem... Esse ano fez 23 anos que eu me formei em administração. Muitas das coisas que se apresentam hoje são coisas que já existiam há muito tempo atrás, que as pessoas mudaram pequenas coisas, trocaram o nome, colocaram o nome em inglês, mas a essência da questão é a mesma, não muda muita coisa. Então, a gente tem que trazer para a simplicidade, para a simplificação das coisas. Né? E a avaliação 360 a gente tem visto que é um excelente começo para a gente saber quais são as coisas que eu preciso saber. E a partir disso, quais são as ferramentas necessárias que eu preciso desenvolver, que eu preciso ir atrás, que eu preciso aprender para poder gerenciar melhor, quais são as minhas atitudes que eu preciso melhorar, né? Quais são as atitudes que eu tenho e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Então, vem de novo aquela história do chá. Então, saber quais são as atitudes, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que eu preciso para poder liderar bem, né? E a avaliação 360 é um excelente ponto de partida, né? A gente não faz só avaliação 360, a gente utiliza também testes de perfil, a gente utiliza várias outras coisas que vão ajudar a gente ter um panorama mais completo e ser mais assertivo naquilo que está fazendo. Né? A gente sai um pouco do acho que é isso, acho que é aquilo, acho que é aquele outro. Né? Mas um grande ponto é esse. Né? A gente ter mais consciência daquilo que está fazendo. Né? Que o líder, que a gente também, é uma outra coisa que a gente tem trabalhado muito, hoje a gente estava falando com a substituta de uma cliente nossa lá de Salvador, sobre isso, que sempre que possível, lógico que cada empresa, cada cartório tem um tamanho, tem uma possibilidade, né, de número de pessoas, enfim, mas sempre que possível a gente tem que procurar que o gestor, a pessoa que está ali fazendo a gestão, ele tenha o mínimo de atividades operacionais possíveis, né? Porque se eu tenho um gestor que ele, ao mesmo tempo, ele faz coisas operacionais, por exemplo, o meu substituto ou o meu coordenador, ele também confere, ou ele também analisa um documento. Sempre aquilo vai ser urgente, sempre ele vai deixar as questões da gestão e da melhoria para um segundo momento. Porque fazer aquela parte operacional, se ele não fizer, vai trancar o fluxo do negócio. Então, a gente deixa de fazer coisas importantes para fazer coisas que, se eu não fizer, vão ser urgentes, né? E aí a gente não sabe por que as coisas não andam, a gente não sabe por que as coisas não saem do lugar. É porque a gente não dá tempo para as coisas acontecerem, né? Vai lá, Rodrigo, ver se melhorou o teu som agora. É verdade. Melhorou agora? Escutando Agora bem? melhorou. Agora Melhorou? melhorou. Manhã. Nada do que um fone não resolva aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí, Moraes, o que eu perdi aí nesse caminho todo? O que tava falando aí da questão do líder? Não, eu estava falando, tu pediu para me falar sobre a avaliação 360, eu estava falando que a avaliação 360 é esse ponto de partida, né? A avaliação de 360 é o ponto de partida, junto com outras análises de perfil, né? Porque a gente olha assim, analisa, falar um pouco do perfil rapidamente aqui, né? Eu já falei um pouco da avaliação 360, a gente olha o perfil assim, essa pessoa tem perfil para liderança, essa pessoa não tem perfil da liderança. Quanto mais eu estudo sobre isso, agora a gente está também estudando um pouco sobre temperamento, né, Rodrigo? Que a gente vai entendendo isso. E esse dia eu estava em uma palestra e a pessoa que estava falando sobre isso, era uma filósofa, enfim, ela estava dizendo o seguinte, que todo mundo tem tudo aquilo que é necessário para fazer qualquer coisa. Né? As pessoas vão fazendo
de um jeito, do seu jeito, de outro. Algumas têm mais facilidade por determinado caminho, outras mais facilidade por outro caminho, mas todo mundo tem tudo que é preciso, né, para fazer qualquer coisa. E aí a gente falou um pouco sobre isso outro dia, né, que ela fala da questão da formação de caráter, né? Então, o caráter bem formado ou o caráter mal formado. O caráter bem formado é a pessoa que, com o perfil que ela tem, né, ela vai conseguir fazer qualquer coisa. E a pessoa que não tem um caráter bem formado, lá na concepção lá dessa filósofa, é a pessoa que pega o seu perfil, pega o seu temperamento, para dizer assim, eu não faço isso porque o meu perfil é tal. Eu não faço aquilo porque o meu perfil é tal. Então, todo mundo tem tudo aquilo que é necessário. Só que a pessoa tem que ter a vontade, porque a questão de trabalhar a liderança é uma coisa muito complexa, principalmente a primeira liderança, né? Primeira vez que eu vou ser líder, deixo de ser operacional para ser líder, né? Porque o líder, ele não é responsável pelo resultado. O líder é responsável pelas pessoas que são responsáveis pelo resultado, né? E aí, o que aconteceu muito nessa pandemia, já que a gente está falando de liderança, falando na pandemia, o que aconteceu muito nessa pandemia? As pessoas, desse negócio da pandemia, ninguém sabia o que ia fazer, né? Incerteza total, ansiedade. O que aconteceu com boa parte dos líderes? Eles pegaram e se abraçaram no operacional, porque o serviço tem que acontecer, né? Então, eles deixaram, esqueceram tudo. Agora esquece tudo que a gente fez, que é liderança e trabalhar com qualidade e tal, porque agora a gente precisa produzir. E é nesse momento que o líder tem que ser aquela pessoa que, né, vai trazer a tranquilidade. Respira, traz a tranquilidade, assim, não, né? A gente vê vários lugares, alguns projetos foram abandonados, projetos que se continuassem sendo tocados e que se continuassem andando, nesse momento de pandemia, eles iriam ajudar muito mais do que abandonar. Porque a gente tem o problema de que são coisas que às vezes já vem acontecendo, são coisas que já estão começando a dar resultado, e aí elas param, né? E aí depois, para retomar isso de novo, é uma coisa muito complicada. E aí né? a questão da consistência, né? Se não tem consistência, não vai. Se eu não tenho consistência, eu não torno um hábito. Se eu não torno um hábito, cada vez que eu for recomeçar é mais um esforço. O esforço é muito maior para retomar uma atividade e voltar àquilo que ela era antes, né? Perfeito. Porque, na verdade, muitas coisas, quando são implementadas, elas são implementadas para um objetivo curto, né? Não se pensa, às vezes, a longo prazo. Porque quando eu implanto qualquer coisa, se eu penso a longo prazo, eu vou desenvolver aquela atividade, daqui a pouco eu vou fazer ela automaticamente. É aquele exemplo que volta e meia a gente dá, que é o do dirigir, né? Que é o da liderança situacional também, que a gente usa, que quando eu estou aprendendo, eu olho até para a palanca lá, né? Agora tem os carros automáticos, mas eu olho para a palanca lá para trocar a marcha. Eu tenho que olhar lá e ver se eu estou apertando no pedal certo, né? Até o momento em que aquilo, eu nem me dou conta daquilo, eu consigo até trocar a estação do rádio durante o processo. Então, a liderança com qualquer tipo de processo, ele vai acontecer dessa forma. Se durante a pandemia eu parei um projeto, vai ser mais difícil retomar. Só que, se você se deu conta hoje, né? Começa hoje. Não precisa esperar, vou esperar a pandemia passar, vou esperar segunda-feira, porque amanhã é sexta. Quem aqui, né? Quem que está aqui nessa live hoje, aqui está esperando chegar segunda-feira, está esperando a pandemia passar para começar alguma nova coisa. É que nem esperar segunda-feira para começar a dieta. Ela vai durar até terça-feira, aquele velho exemplo, né, das dietas. Então, a gente precisa ter consistência, a gente precisa virar chave. Se a gente se deu conta de alguma coisa agora, por que não fazer agora? E a pandemia trouxe muito isso, né? Eu acho que é um dos pontos importantes, né, da atuação do líder nesse novo cenário, é saber que ele precisa diferenciar o operacional do gerencial. E aquilo que o Moraes estava dizendo, o líder ele tem que trabalhar no gerencial, ele tem que cuidar disso. E aí começa a vir as coisas da valorização do papel do líder, né? Porque muitas vezes o líder é visto como aquela pessoa, aquela figura decorativa que fica atrás de uma mesa, olhando o computador, olhando o relatório. E muitas vezes quem fala isso é o próprio líder. Aí que é o grande problema da questão. Né? Se o próprio líder acha que ele não faz nada,
que ele fica só olhando o relatório, que ele fica só cobrando as pessoas, ou que ele fica só olhando números, se ele acredita nisso, ele vai ser isso mesmo e não vai gerar resultado nenhum. Agora, se ele tiver certeza que aqueles números são os números que alimentam ele de informações para ele tomar as atitudes necessárias de gestão, aí sim, aí nós estamos começando a falar sobre liderança. A falar que a pessoa tem informação, que ela vai dar o feedback necessário, que ela vai trabalhar em cima daqueles números, vai analisar aquelas informações para tomar ações corretivas de melhoria, enfim, levar a sua equipe para um patamar diferente do que está hoje. Então a gente precisa criar esses cenários aí, entender esses cenários para poder ir para um lado diferente. Porque a gente pode enxergar a pandemia como sendo uma coisa ruim, mas eu também posso enxergar coisas boas dentro da pandemia. Lógico que não, a pandemia não é uma coisa, por si só, ela não é uma coisa boa, né? Enfim, pessoas morreram, pessoas perderam emprego, empresas fecharam, né? Não soube lidar direito com esse negócio da pandemia, mas nesse caso, o papel do líder é, quantas coisas a gente tem lá na nossa coisa, o que eu quero fazer treinamento, porque eu quero digitalizar não sei o quê, porque eu quero, né? E que nesse momento da pandemia, se a gente tivesse conseguido se organizar lá no começo, né? E quantas coisas boas a gente poderia ter feito no meio dessa pandemia, né? Quão melhor eu poderia ter saído dessa pandemia, né? Porque poderia ter organizado meus checklists, poderia ter organizado os meus processos, poderia ter colocado o meu trabalho em dia, poderia ter feito treinamentos massivos dentro da minha serventia, ou da minha empresa, né? Então, esse é o papel do líder, né? Esse é o papel do líder, é conseguir achar as oportunidades, é ter... Que esses dias eu estava falando, eu estou ficando velho, e velho fica repetindo história. Eu não sei se eu já falei isso em alguma live, mas, né? A gente tem que ter, o líder tem que ter essa curiosidade, né? De como consigo fazer melhor aquilo que eu estou fazendo. E às vezes já estou fazendo bem, mas como é que eu estou, como eu consigo fazer melhor, né? Como é que eu consigo ajudar aquela pessoa, né? Como é que eu consigo... E às vezes a gente fica esperando que a mudança sejam coisas assim, nossa, agora mudou tudo, agora é outro. Não, às vezes a mudança é uma coisa pequena, muito simples, né? São coisas pequenas que acabam virando coisas grandes, porque uma coisa é a gente estar estagnado, né? A gente está estagnado. Outra coisa é a gente começar a criar essa mentalidade da melhoria, né? Esses dias a gente estava falando com o Rodrigo, e aí hoje eu estou saindo do isolamento, estava com Covid, né? Então eu estava mais isolado e o Rodrigo estava tocando mais o negócio, então ele estava tá todo vapor, agitando. Eu disse assim, calma, cara, tô junto nessa história, né? E aí ficou aquele, digo assim, não, cara, não é questão. Aí ele me mandou o outro WhatsApp, ele disse assim, não, para sua aprovação. Eu digo, não é para aprovação, é para construção, né? A gente fala do que a gente faz, é para construção. Porque a gente, quando a gente começa a fazer eu e ele, quando um faz, fica bom. Mas quando a gente troca ideia, sempre um fica ajuda o outro legal a melhorar, entendeu? Sempre tá ali. Então, o líder tem que ter essa curiosidade de fazer a coisa melhor, né? E às vezes essa curiosidade aparece tá ali tomando chimarrão, às vezes o Rodrigo tem alguma coisa para fazer, e aí eu vou tomar meu banho, a gente senta, e aí eu saio do banho, hoje no banho pensei tal coisa, e dali já sai um monte de outras coisas. Então, essa curiosidade, só que o líder tem que ter tempo para fazer isso. Se ele só estiver dentro do operacional, ele não vai ter esse tempo. Ele só vai estar ali, que a gente chama do microgerenciamento, né? Então, às vezes, eu dou a tarefa, dou a responsabilidade, a atividade para a pessoa, e aí eu quero ficar lá vendo como é que ele está fazendo. Então, melhor eu ir fazer, né? Eu tenho que dar espaço para as pessoas trabalharem, eu tenho que fazer a gestão macro. Se eu estou fazendo a gestão, eu tenho que fazer a gestão mais macro. Se eu deleguei para aquela pessoa, porque eu acredito que ela tem condição de entregar. Pronto, é dela o negócio, não adianta eu querer... E se ela não está conseguindo entregar, o líder tem que ter a capacidade e o olhar de enxergar. Por que essa pessoa não está conseguindo entregar? Será que alguma coisa que eu não consegui transmitir para ele de uma forma adequada, que a pessoa não conseguiu captar de uma forma adequada, tem algum erro no processo? Então, o líder é a pessoa que vai enxergar o de fora, o de cima, e entender isso aí, perguntar também. Sim. Porque tem que ter esse contato, e muitas vezes tem esse distanciamento, né? Porque agora eu sou líder, eu fico atrás da mesa, enfim, e as pessoas têm que vir aqui e fazer as coisas.
a responsabilidade é deles de me entregar pronto e é assim e pronto. Não é assim. Né? A gente precisa entender que no processo todo da tua organização vão ter coisas que precisam ser alinhadas, o líder precisa entender que a responsabilidade do treinamento é dele, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito nos nossos treinamentos, né? A responsabilidade da comunicação, e aí entra junto a comunicação do líder para treinar, para desenvolver, é do líder, né? É a pessoa que solicita, que precisa se assegurar que a pessoa que recebeu a informação recebeu aquilo que deveria receber. É isso Né? aí. E é uma cultura que nós não estamos muito acostumados a ter, né, na nossa sociedade. A gente está acostumado a passar a informação e a pessoa que tem que aprender. Mas não é assim que funciona na prática, né? Eu preciso me assegurar que a pessoa que recebeu a informação, ela recebeu de uma forma consciente, correta e que vai executar e vai entregar o produto certo. E aí tem uma outra questão aliada a isso, que normalmente se vincula, que é aquela questão de quando eu entrego, eu me asseguro que a pessoa aprendeu, eu largo de mão. Bom, agora a pessoa vai fazer sempre certo. Não. Aí vem um outro grande passo, que é que aí é o momento aquele do líder estar atrás da mesa olhando o relatório. É controlar diariamente para ver se a pessoa realmente está fazendo aquilo e ir corrigindo as diferenças no caminho, né, no percurso. É isso aí. É, Desculpa te interromper, Rodrigo, mas pode falar. até o momento que ela não precisa cobrar. Quando o líder não precisa mais cobrar, é porque ele cumpriu o seu papel de líder. Né? Então a pessoa diz, como é que eu faço para cobrar? Acho que a preocupação e a pergunta certa, acho que essa é uma pergunta válida, mas a pergunta certa é, o que eu preciso fazer enquanto líder para não precisar cobrar? Né? E aí a gente estava falando hoje de tarde, né, com essa substituta lá desse cartório que a gente atua, que o grande papel do líder, né, a grande função do líder é fazer o trabalho fluir. Ele não tem que fazer o trabalho, ele tem que, tô com problema em tal lugar, tá parado em tal lugar. Ele vai lá e ajuda a fazer aquele negócio. Parou em outro lugar, ele vai lá e ajuda a fazer aquele outro negócio. Para que ele não precise cobrar que o serviço não foi feito. Né? O papel do líder é muito maior do que cobrar. O papel do líder é fazer as coisas acontecerem para que ele não precisa cobrar. Se ele precisar cobrar, ele vai ter que cobrar. Óbvio. E aí né? nessa linha de pensamento, né, Moraes, vem aquela questão, o líder precisa estar presente. Né? Presente, não literalmente de corpo presente, porque o home office aí veio para ajudar muito e facilitar o trabalho. Né? A gente tem exemplo de clientes que trabalham com a sua equipe à distância e funciona melhor às vezes do que se estivesse presencialmente. Mas é a questão daquele olhar, de estar em cima do processo para corrigir o processo na hora dele. Não ficar esperando o relatório quinzenal ou mensal chegar para, depois que o relatório chegar, eu processar a informação e aí tomar uma decisão. Tem coisas que eu posso destrancar no meio do caminho. Né? Enxergar o fluxo do processo, aí depende de como que é a tua organização. No caso dos cartórios, mesmo assim, tem várias especialidades, cada um tem um tipo, cada um tem um fluxo, e dentro dos cartórios, cada serviço prestado também tem uma velocidade. Tem coisas que são para ontem, são coisas que são feitas na hora, e tem coisas que demoram mais tempo, porque o fluxo do processo é um pouquinho maior. Sim. Então, eu preciso também ter o ajuste fino da liderança, em que momento que eu vou interferir. Se é um processo mais rápido, eu tenho que estar de olho mais rápido para não deixar dar problema. Se é um processo mais longo, eu vou ter que ter um cuidado, talvez um pouco mais espaçado, em pontos mais específicos, para que eu consiga analisar o processo como um todo. Mas é um dos fatores extremamente importantes para que o líder conduza a equipe para o sucesso. Porque se ele não fizer essa atuação, é mais um ponto que vai contribuir para o fracasso. Né? Então a gente precisa trabalhar com essas duas questões aí a todo momento, né? Casualmente, né, eu estou lendo um livro que chama A Dicotomia da Liderança, que é isso aí, a gente não existe uma linha só do líder, né? Tem momentos que o líder pode parar com as pessoas e confraternizar, mesmo na hora do trabalho, está tudo andando bem, vou parar lá, tomar um café, fazer um bolinho e tal, fazer um descanso, mas tem horas que o serviço tem que pegar porque a gente precisa entregar. Né? Tem horas que eu tenho que comandar, tem horas que eu tenho que delegar, tem horas que eu tenho que fazer, né? Então, o líder, que a gente estava falando, tem que estar presente para ele saber
como ele tem que atuar, né? As pessoas elas têm que ter esse guia, né? E aí uma das coisas que ajuda, e que às vezes é batido, as pessoas acham que não funciona, e realmente, se for quadrinho na parede não funciona, é eu ter a minha missão bem definida, viver a minha missão, porque é isso que vai nortear as coisas, isso que vai nortear as pessoas, né? Se a pessoa está em dúvida, é só pensar na missão, e aí isso muda tudo. Eu tenho que saber a minha visão, que eu quero saber aonde eu quero chegar, isso tem que ser claro para mim, né? Esse dia eu estava falando numa outra live ali, que a gente só acerta aquilo que a gente enxerga, né? Então, o alvo, só vou acertar o alvo que eu enxergar. Se eu não enxergar o alvo que eu quero acertar, eu vou dar um tiro, né? Uhum. Então, é importante ter a minha visão, aonde que eu quero chegar, né? Aí eu vou criar aquela curiosidade que eu estava falando mais cedo ali, aquela curiosidade para descobrir os caminhos mais fáceis, os caminhos que vão me levar àquele negócio que eu quero, né? Então, a gente tem que ter isso. E eu tenho que ter bem definidos os meus valores, né? Quais são qual é a conduta, qual é o mínimo que eu espero, o que eu espero das pessoas, né? E aí, meu amigo... Esse é o alicerce, né? E aí vamos pro jogo, né? Que é aquele negócio que eu tô ficando velho, tô repetindo mesmo, né? Que eu falei do Max Guerin, que ele estava falando esses dias, que as pessoas, né? Que ele tava, quando ele fazia seleção para uma empresa que ele trabalhava lá, ele dizia assim, tu não tá aqui para treinar, para te desenvolver, para, né? Embora vai fazer isso, né? A pessoa é contratada porque tem um serviço a ser feito, né? O líder é promovido a líder, é contratado como líder porque tem um serviço a ser feito, né? E aí essa questão da liderança é uma coisa muito complexa, porque o líder ele está muito no campo das incertezas, né? Ele vai tomar as decisões que ele tem que tomar, enfim, para atingir os resultados, mas ele não sabe se aquilo vai dar certo. Ele não sabe se aquela decisão, se aquele caminho, se aquela meta, se aquela estratégia é a melhor para aquilo que está acontecendo. E isso é totalmente desconfortável, né, para o líder, para a pessoa que está ocupando aquele lugar ali, né? Quanto mais pro operacional eu tiver, mais eu vou estar mais no campo da certeza, porque é uma coisa que eu domino, que eu estou fazendo, né? Então, por isso que muitas vezes o líder, ele mesmo como uma forma de diminuir um pouco essa questão da incerteza e da angústia, da ansiedade, que é isso, ele vai para o operacional. Ele escapa do operacional, porque lá no operacional, tô ali respondendo e-mail, tô ali fazendo uma análise, tô ali fazendo não sei o quê, porque aquilo ali é zona de conforto, amigo. Só que aquilo ali não vai levar ele, não vai levar a empresa aonde a empresa precisa ir. E esse é o papel do líder, é estar nesse negócio de incerteza, tá toda hora percebendo se as ações que estão sendo tomadas, se as decisões que estão sendo tomadas, elas estão levando a gente para onde quer ir. Se não está, ele tem que estar sempre corrigindo o rumo. Se parou alguma coisa, opa, o que está acontecendo? Vamos lá. Né? E o que tu estava falando é mesmo, é cultural nosso. A gente acha que se eu não estou lá suando e com braçal, eu não estou trabalhando. Né? Mas se a gente for pensar na questão da responsabilidade que tem, né, de um cartório, né, é só pensar o seguinte para ver como a coisa não é tão simples assim. Né? Se uma pessoa que é uma pessoa que não exerce um cargo de liderança, que exerce um cargo operacional, ela faz alguma coisa errada, ela vai ser mandada embora e a consequência está só nela. Né? Se um líder toma uma decisão errada, ele pode quebrar uma empresa e vai todo mundo embora. Ele pode perder todas as economias da vida dele. Então, não é uma coisa tão simples assim, dizer que o cara está lá só atrás da cadeira, que agora ele é líder e não faz mais nada. Não é tão simples assim. Né? O negócio é muito mais complexo que a gente imagina. Então, o líder tem essa questão, que ele precisa trabalhar muito bem essa questão da ansiedade, que ele está lá no campo da incerteza, ele não sabe se as ações que ele está tomando vão dar certo ou não vão dar certo, né? Ele não pode prever. E ele sempre tem que estar no meio do campo, no meio do jogo, lá, vendo o que está acontecendo, para poder fazer os ajustes que são necessários. Né? Essa é a grande responsabilidade que o líder tem. É a grande questão, né? Porque muito dos líderes, o grande papel deles, né? O primeiro, eu acredito que é conhecer a equipe. O líder precisa saber com quem ele está lidando, com quem que ele pode contar,
a cada momento e de que jeito que ele vai contar com cada pessoa. Eu acho que é um ponto inicial. Se você que está aqui lidera uma equipe ou pensa em liderar uma equipe, a primeira coisa, você precisa entender quem é a sua equipe. Saber que vão ter perfis diferentes, vão ter pessoas com respostas diferentes a estímulos diferentes. Vão ter pessoas que vão responder de alguma forma, vão ter pessoas que você vai conseguir estimular de um jeito, né? Quando a gente começa, né, no diagnóstico, a gente faz teste de perfil com a equipe, e uma das coisas que a gente faz é entender como que a pessoa recebe um elogio, recebe um chamado de uma forma diferente. Como que ela recebe para ela, como que é importante, o que é mais importante, de que jeito que ela vai receber melhor essa informação. Quando a gente faz isso, já num segundo momento, quando a gente está desenvolvendo um líder para entender esse perfil, a gente precisa dizer para ele, olha, tu tem na tua equipe pessoas que têm esse tipo de perfil, pessoas que respondem a tua chamada se tu fizer desta forma e pessoas que tu responde se tu fizer dessa outra forma. Tem uma forma mediana, talvez, para a tua equipe, que a maioria ou maior parte dela responda. Então, a gente faz isso aí muitas vezes para ações genéricas dentro da empresa que a gente está atuando. Eu tenho uma média, olha, as pessoas gostam mais que tu faça um comunicado num mural, né? E divulgue para as pessoas dessa forma no e-mail. Tem outras empresas que preferem que você faça uma reunião e fale com elas. Enfim, vai ter forma diferente de eu tratar com a equipe numa média. Mas se eu estou gerenciando uma equipe menor, com pessoas que eu consigo olhar, que eu consigo cuidar, ou mesmo que seja maior, eu como líder responsável por várias pessoas, se eu souber qual é o perfil de cada um da minha equipe, eu vou conseguir lá no ouvido dele dar uma resposta, dar um estímulo para ele, da forma com que ele realmente, né, personalizado esse estímulo. Que aí a pessoa vai te dar o retorno conforme ela quer. Né? Uma das coisas que a gente faz é entender a forma que a pessoa gosta de ser reconhecida. Então, se tu entende como a pessoa gosta de ser reconhecida, por exemplo, tem pessoas que gostam de ser reconhecidas por atos de serviço. Então, eu vou lá e vou ajudar ela a fazer alguma coisa para conseguir entrar na mente dela de tal forma que eu estou ali para ajudar ela, para desenvolver, e no que precisar ela pode contar comigo. E aí, com certeza, a resposta da pessoa vai ser melhor do que simplesmente eu chegar lá no meu setor ou na empresa e falar assim, ó, pessoal, as pessoas que se desenvolverem mais, que produzirem mais, vão receber um elogio. Né? Talvez isso não vá conectar com todo mundo. A pessoa já vai até, muitas vezes, se desmerecer, porque já acha, tem pessoas que já acham que não são producentes, que já são infelizes, enfim, que tem outras formas de conexão. Então, primeira coisa, se eu conseguir entender quem é a minha pessoa, qual é o perfil da minha pessoa, eu vou conseguir falar personalizadamente com ela, do jeito que ela escuta, do jeito que ela quer entender, do jeito que ela consegue entender melhor. E aí eu vou conseguir me conectar melhor com o meu liderado. E ele, por consequência, vai acabar ficando mais feliz, mais satisfeito em fazer o que ele faz. E por isso, por consequência, ele acaba produzindo mais. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, muitos insights que a gente precisa trabalhar para conseguir fazer com que as pessoas produzam um pouco mais. Porque é normal para muitas pessoas fazer o serviço do dia para conseguir se alimentar no final do dia. É uma coisa que acontece, é normal. Tem pessoas que querem produzir no dia para ganhar o mês. Tem pessoas que querem ser sempre mais, mas tem pessoas que têm como perfil, né, ter só o do dia e tá tudo certo. Eu preciso entender como líder quem é essa pessoa e de que jeito que eu vou estimular ela para naquele dia produzir um pouco mais. Talvez tenha pessoas que eu vou ter que estimular todos os dias e talvez tenha pessoas que eu possa estimular uma vez só. E Então, talvez, né, Rodrigo, desculpa te interromper, e talvez tenham pessoas que eu não vou conseguir estimular. E aí, quanto mais cedo eu me der conta disso, né, ninguém é obrigado a se estimular, e às vezes a pessoa até é um bom funcionário, ele produz bem, mas eu não vou conseguir nada mais dele além daquilo ali. Ele vai entregar o feijão com arroz, ele nunca vai ser alta performance, ele não vai performar.
Não vai, Uhum. não adianta. Então, a gente tem que pensar também que o líder tem que ter esse olhar, não estou dizendo tem que sair demitindo as pessoas, mas às vezes a gente precisa fazer isso, e é papel do líder, né? Porque como eu falei mais cedo, né, o líder, ele não é responsável pelo resultado, ele é responsável pelas pessoas responsáveis pelo resultado. Então, o meu resultado vem se eu tenho boas pessoas. Tem uma parte que é minha, que é da empresa, que eu tenho que, né, que eu tenho que entender o perfil, que eu tenho que saber quem é a pessoa, né, que eu tenho que direcionar, tenho que fazer todo esse monte de coisa, mas tem gente que não vai se adaptar ali. E tudo bem, não vai se adaptar ali. De repente ele vai se adaptar em outra empresa. De repente, às vezes, mandar o cara embora vai fazer bem para ele, né? Então, essa é uma Até o percepção. Tommy Nelson é uma das pessoas que a gente segue e compartilha e trabalha junto em alguns projetos, enfim. Ele fala, né, tem uma fala dele que ele diz assim, hoje em dia, o turnover, né, a mudança dentro da empresa tem que ser em torno de 10% no ano. E eu quando vi essa fala dele, ele fala algo semelhante a isso, eu vinha naquela linha que as empresas buscam não trocar a equipe. E aí, quando ele me falou isso, deu aquele negócio, né? E realmente faz todo sentido. Eu preciso oxigenar a empresa de vez em quando. Eu preciso fazer a troca, entrar pessoas novas, ter trocas, né? Aquela questão do ônibus, né? A empresa é como se fosse um ônibus, pessoas descem nas paradas e sobem nas paradas. Eu preciso entender isso aí. O líder, mais do que nunca, precisa ter esse entendimento para saber quando que chegou a hora de eu fazer a mudança. Porque tem pessoas que eu não vou conseguir mais estimular porque ela chegou no seu patamar, ou no seu topo, enfim, ou não está mais afim de contribuir com o sucesso daquela organização. E é importante isso, é um papel difícil do líder, que é fazer a mudança, fazer a troca, porque quando eu faço a troca, eu vou ter que treinar uma nova pessoa se eu já não preparei uma outra para vir. E aí que está a questão do planejamento, que é um outro papel do líder. Né? Se o líder ele tem essa mentalidade de gestão, se ele pensa nisso, ele está sempre capacitando outras pessoas para fazer outras coisas, fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Né? Se eu fizer isso, independente do dia e da hora que entrar ou sair de pessoas, eu vou ter sempre pessoas capacitadas para tocar o negócio, tocar o processo. Porque eu preciso estar sempre pensando nisso tudo. Se eu tenho o meu fluxo de treinamento contínuo, eu sempre vou ter alguém sendo treinado para alguma coisa. E aquilo ali se torna uma rotina, um hábito. E aí, a cada momento que uma pessoa pede para sair, ou sai, ou é demitida, ou entra, ela entra naquele fluxo e eu já tenho o costume de capacitar e desenvolver, e cada vez o líder pode se capacitar, se desenvolver para treinar as pessoas melhores e mais rápido. Então, é uma das capacidades que o líder também pode desenvolver. Né? É, E se ele se sentir comprometido com o processo como um todo, entender que as pessoas que ele trouxe para a equipe também estão comprometidas com o todo, aí sim eu vou conseguir melhorar o desempenho, né? E levar a organização para o sucesso. Né? é Aquela isso aí. questão de aprender a delegar as atividades, né? E não as responsabilidades. Né? É isso aí. Que Tu eu tá estava falando isso falando. aí, né, Rodrigo, dos treinamentos, dessa questão da oxigenação das pessoas e tal. O que a gente vê às vezes também, né, é que tem empresas assim, eu prefiro contratar gente sem experiência, né, do que pegar pessoas com vício lá fora. Só que às vezes ela não se prepara para treinar essa pessoa. Ela contrata gente sem experiência e Uhum. joga ela lá. E aí dá um te vira, Joga, né? no, Te vira no cara. joga os leões. Joga, e aí sempre é um que vai ensinando, e aí os vícios vão, e aí não existe mudança, né? Sim, Então a gente também tem, o líder tem que ter essa visão, não, é melhor pegar uma pessoa, mas eu tenho que estar estruturado e preparado para que as coisas, para que treinar. essa oxigenação venha somar, não venha, né? E aí a gente vê que, né, se a pessoa já não tem tempo nem de fazer o seu trabalho normal, ainda vai ter tempo de treinar uma pessoa do jeito que tem que ser. Não, Sim. não, e É, não, e um não, e dos, não, um e não dos, existe mágica, né? Não existe mágica. Desculpa, Rodrigo, te interromper, mas não é, existe mágica. não Se não existe treinar mágica. o cara, se eu não gastar tempo naquele negócio ali, não vai. Aí a pessoa reclama, porque o meu funcionário não pesquisa e a gente trabalha com cartório e a pessoa precisa pesquisar. Então, talvez você tenha contratado mal, talvez você tenha Uhum, recrutado errado, talvez você esteja uhum. mantendo uma pessoa que não, né? Esses dias a gente estava falando com um outro cliente nosso lá, e eles, tem pessoas que acham que, mas se eu parar 1 hora por semana para fazer treinamento, vai atrapalhar na minha produtividade depois.
Uhum. Né? Então, Então, se a pessoa não acredita que melhorar e aprender e se desenvolver vai ajudar ela no trabalho, não sei o que, que vai. Talvez rezar. O cara é. vai rezar. Rezar e esperar que É, aconteça um milagre. e aí Né? eu faço um comparativo, né? Muitas vezes a questão de montar um programa de treinamento dentro de uma organização é mais ou menos como montar atividades de gestão e de excelência dentro de uma organização. Parece que aquilo é um departamento separado. Ah, tá, eu vou fazer as minhas coisas, agora eu vou fazer as do treinamento. Não, vou fazer as minhas coisas, agora eu vou fazer as da gestão. Não, eu tenho que fazer isso justamente para melhorar a minha atividade principal. Sim. Então, são coisas que fazem parte do processo. E eu preciso cada vez mais trabalhar nisso para se tornar um hábito e isso se ser normal na minha rotina. Eu ter o momento diário de treinar as pessoas, eu ter o momento diário de gerenciar as atividades e assim desenvolver. Um dos exemplos que eu volta e meia comento aqui, e nas atividades que a gente faz presencialmente ou até online com os clientes, eu com certeza comento muitas vezes, que é um dos cartórios que eu mais me orgulho de ter alcançado, que foi o Registro de Imóveis, que tem um dos melhores prazos do Brasil, né? Eles chegam a entregar serviços extremamente complexos no mesmo dia, é um troço doido assim, mas como que aconteceu, como que virou essa chave? Esse cartório teve um momento que ele diz assim, eu preciso capacitar, eu não tenho na minha região pessoas capacitadas, que é uma realidade, né, nos cartórios do Brasil. Ele montou uma escola dentro da serventia e formou 10 estagiários, 10 pessoas que ele selecionou com um perfil que era o adequado para trabalhar. Então ficou quase um ano aquelas 10 pessoas trabalhando especificamente num tipo de ato, moldando aquelas pessoas na agilidade, na realidade, na forma de trabalhar. Depois desse um ano quase de atividade treinando essas 10 pessoas, chegou a quantas pessoas eu preciso? Ah, eu preciso de uma, eu preciso de duas, preciso de duas. Então tá, dessas 10, duas vão ser efetivas, as outras vão ficar já num banco de currículos para quando precisar de novas pessoas. E aquelas pessoas já entraram voando no trabalho, né? Mas, obviamente, teve um investimento, teve tempo, teve 2, 3 escreventes que ficaram dioturnamente com essas 10 pessoas, moldando as pessoas para serem de excelência, para a cada dia ser melhor do que foram no dia anterior. E assim se chegou na excelência. Aí virou a chave, aí o cartório conseguiu bater meta lá de prazo médio de 2 dias úteis, né? De o tabelionato mandar um registro de imóveis e o motoboy ficar esperando ali na recepção, em 30 minutos o registro fica pronto. Então, isso aí aconteceu há 8 anos atrás, praticamente, né? Isso aí hoje é mais normal em muitas serventias, mas há 8 anos atrás não existia quase isso, né? E como que se consegue? Treinamento, entendimento que o líder ele precisa estar atuando, ele precisa fiscalizar, ele precisa ter número, ele precisa ter dados para realmente dar o feedback em cima daquilo. E o feedback diário, né? É uma das coisas que a gente mais bate. Não adianta esperar o final do mês. Eu tenho que estar todo dia em cima ali dizendo para a pessoa, olha, hoje você foi bom nisso, hoje você não foi bom naquilo. E daqui a pouco você nem vai precisar dizer, a pessoa mesmo já vai se autoavaliar de, hoje eu errei isso aqui, hoje eu demorei demais, hoje eu me perdi nesse processo aqui porque aconteceu tal coisa, amanhã eu tenho que me concentrar melhor porque eu me desviei da atenção. Né? Rodrigo, só na realidade a questão desse cliente que tu atendeu lá, que né, faz o prazo no dia, quase que na hora, né? Que falei mais cedo, a primeira coisa que aconteceu foi que ele enxergou, né? Ele disse assim, ó, eu quero, e ele deve ter visto lá na mente dele, ele deve ter enxergado lá que ele estava entregando na hora. E a partir dali, tudo se desenrolou, né? Tudo se desenrolou, as pessoas começaram a encontrar começaram a ser criativas e começar a focar o seu pensamento e as suas atitudes, enfim, para que aquilo lhe acontecesse. Então, não adianta, se eu não enxergar, mais que isso ainda, Moraes, não vou acertar, né? Nesse caso, ainda foi, além disso, foi mais que isso, porque se tinha essa ideia, até se falava isso dentro da serventia, nesse caso específico, né? Se falava dentro da serventia que isso acontecia e não conseguia se baixar muito o prazo, andava lá em torno de 8, 10, 15 dias.
até o dia que o líder foi para frente da equipe, numa reunião, abriu o coração e falou assim, pessoal, a gente consegue, a gente pode, e disse a missão, a visão, que veio do coração mesmo, com todo o comprometimento, e aí sim a equipe se comprometeu. Ali, aquele momento eu tenho gravado, aí eu tenho até hoje gravado na minha mente aquela reunião, né, que daquele momento em diante, foi questão de 15 dias virou a chave, baixou de 10 dias para 2. Foi uma questão mágica, entre aspas, né? Mas não é mágica, foi muito tempo de trabalho, foi melhoria de processo, melhoria de gestão, melhoria de controle, ter números corretos para que a liderança fosse desenvolvida para trabalhar em cima e aí sim gerar um resultado. Porque se a gente não dá o feedback, né? Se a gente não diz para a equipe onde que está acertando, onde que está melhorando, é muito difícil de chegar lá, né? E a gente precisa ter esse hábito. E os hábitos, eles só são... as coisas só se tornam hábitos se a gente faz com frequência, por boa quantidade de tempo, né? Tem teorias que falam em 28 dias, tem outras que falam em 60, outras em 90, enfim. Na verdade, depois que tu começa a tornar um hábito, vai fazer pro resto da vida. Então, enquanto antes começar, vai desenvolver mais rápido e melhor, né, a liderança da sua organização. É isso aí. Já estamos indo para os finalmente, a gente se empolga, daqui a para pouco finalmente, a gente vai ser expulso. Daqui a pouco a gente passa pelo Instagram, isso já aconteceu algumas vezes, né, Moraes? Mas liderança, assim, é um tema, então comenta aqui se vocês acham até que se vocês são líderes, se vocês gostariam de ser, se vocês acreditam que isso que a gente está falando faz sentido para vocês, se não faz sentido, pode dizer também o que não faz sentido para nós, é extremamente importante. Normalmente nos treinamentos a gente fala isso, né, para as pessoas que estão no nosso treinamento, tanto presencial quanto online. Uma das partes principais dos formulários de avaliação dos treinamentos é aquele campo lá, oportunidade de melhorias ou críticas, enfim, que é daquilo ali que nós vamos conseguir trazer para vocês materiais melhores, diferentes. Por isso, né, e isso é o que nos move, isso é o que nos instiga a fazer o que a gente faz. É essa dificuldade de conseguir desenvolver as pessoas. Porque se fosse fácil, qualquer um fazia, né? O que é difícil é o que nos instiga, o que nos move. A gente acredita que é possível tornar as atividades melhores para que a sociedade, para o seu cliente final, para que a sociedade como um todo viva melhor. Então a gente faz tudo o que faz pensando nesse além, né? Porque fazer só por tabela, fazer papel, né? Fazer gestão para criar uma planilha, isso aí não faz sentido nenhum, né? O que faz sentido para nós é ter isso aí, se for dar resultado. Se não for dar resultado, nada adianta. Se as pessoas vão ficar mais felizes, se as pessoas vão faturar mais, se vão ter uma vida mais tranquila, se o titular vai conseguir tirar férias que muitos não conseguem tirar, porque não conseguem, às vezes, desenvolver uma equipe que tenha confiança, se o líder, se você é coordenador de uma equipe, né, consegue tirar férias sem ficar olhando no WhatsApp ou sendo incomodado durante seu descanso ou durante a noite, durante o serviço, né? Isso é o que a gente não gosta que um líder faça, né? O líder também é um ser humano que precisa receber essas informações, que precisa se desenvolver e que precisa fazer com que a equipe também se desenvolva para ser melhor. Ó, a Érica falando aí que tudo faz sentido, né? Obrigado a vocês, como sempre, relacionando e expondo pontos importantes para a gente. Que bom, gratidão. A Érica é uma das que está sempre presente conosco, aí está no grupo lá do Pará. Cartórios Digitais. Né? Então a gente tem um grupo também no WhatsApp, aqueles que quiserem seguir vão lá no link ali na bio da Concepto, consegue entrar no grupo lá, que é um grupo que a gente debate, a gente traz assuntos que normalmente não são muito vistos, né, nesse mundo extrajudicial, mas que são extremamente importantes, como esse de liderança, como desenvolvimento, como a questão do entender agora essa nova forma de atendimento virtual. Então a gente vem trazendo alguns assuntos lá, e todos os assuntos que vocês quiserem que a gente exponha aqui na live ou no grupo ou em outro momento, pode mandar para a gente, que a gente estuda. Se a gente não sabe, a gente desenvolve e traz para vocês aqui, né? E já vou aproveitar aqui minha fala final para agradecer, né, mais essa live aqui, a presença de todos vocês, e até a próxima daqui a 15 dias.
É isso aí. Eu tenho 28 segundos para me despedir. Eu vou me despedir com uma frase que tava lá quando eu trabalhava na Coca-Cola, tava do lado, sempre chegava na mesa lá do diretor, do diretor operacional lá da franquia que eu trabalhava aqui em Santa Maria.